hoje, nós vamos receber a irmã Sandra aqui. A igreja que eu digo instituição, ela se tornou expert em teorizar o Evangelho. O que quer dizer isso? Se cria teologia, se cria discursos, se cria doutrinas e não se vive a prática do Evangelho. Não se é o Evangelho, não se caminha o caminho do Cristo. Você tem todas as desculpas possíveis, todas as retóricas possíveis, tudo aquilo que a inteligência humana consegue produzir para evitar de que a igreja se confronte com a realidade que é caminhado lá de Guilherme. Estou usando o Guilherme como figura, uma figura em amor, tá, gente? Porque ele é Jesus, ele entrou aqui, é Jesus com a gente. E a irmã Sandra, por algum motivo, eu espero que ela compartilhe hoje com a gente, um dia no coração dela, ela falou assim, não, está faltando algo. E graças a essa ausência de algo no coração dela, vidas e vidas e vidas foram tratadas, foram cuidadas, foram acolhidas, foram amadas. Mas eu dou graças a Deus que de alguma forma que eu chamo de milagre, Deus renovou suas forças, te colocou de pé e a senhora está caminhando e está aqui hoje com a gente. Por favor, tome aqui o púlpito que é o seu lugar de fala. Hold daqui, meu pastor. Tá bom o microfone aí? Deixa eu pegar uma água. É que eu sou alto, desculpa, gente. Gente, uma boa noite, né? Um shalom, uma paz do Senhor, né? Deus é conosco, né? Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma oração contigo, sabe? Porque eu sinto o Senhor muito presente aqui nesse local, sabe? Amém. Como a recepção ali, gente, aquele momento ali, eu confesso a vocês que eu queria correr, sabe? Hoje, quando a Fabiola me chamou. Mas a gente não pode se acovardar, né? Em momento algum. Tá com medo? Vai com medo mesmo, sabe? Porque não é você que está vindo, é o Senhor que já está na sua frente. Nós somos apenas um canal do Senhor para trazer as boas novas, para incentivar, motivar cada um de nós. Então, aquele momento ali, daquele momento ali do comer, né? Do comer, da comunhão, que ali foi uma comunhão, né? É uma comunhão. Então ali eu me senti bem à vontade ali, sabe? Quebrou muita coisa, assim, eu falei, nossa, como é que eu vou pregar numa igreja dessa, sabe? Como é que vai ser? Então eu vejo que não é só eu que tenho esse medo, esse nervosismo. Eu acredito que cada um de vocês, quando chega aqui, a perna treme, né? Porque é uma responsabilidade grande o que a gente vai fazer aqui. Então vamos orar ao Senhor, que nesse momento você se pergunta, o que você veio fazer aqui hoje? O que você quer levar daqui hoje? Sabe? Porque o Senhor está aqui. O Deus que nós servimos não é Deus de quantidade, Ele é um Deus de qualidade. Então, no momento que nós estávamos orando aqui, eu senti muito grande o fogo, o Senhor aqui. Então, aquilo que você veio orando, pedindo ao Senhor, quando você, naquele momento, pode ter certeza que você vai levar. Eu gosto muito do Salmo 126, né? Aquele que sai chorando, mas semeando, voltará com nossos feixes de alegria. Então, eu não sei como você saiu de casa, mas eu sei como você vai chegar em paz, com o seu feixe de alegria nessa noite. Então, pastor, tudo aquilo que o senhor pediu aqui, falou dos seguidores, sabe? Deus é esse Deus que provê, que move. Então, o senhor pode ter certeza que algo novo vai acontecer. E eu tenho eu falo para o Senhor, Senhor, muito obrigada por essa intimidade que o Senhor tem comigo, sabe? Então eu creio, coisas boas e tremendas vão acontecer, já aconteceram, tá bom? Mas eu vou estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, por este momento aqui nessa igreja,
sabe? Nessa comunhão com os irmãos. Obrigado por essa nova família, Senhor Deus amado e Deus querido. Eu sinto o Senhor presente. Eu sinto o Senhor aqui. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão. A gente fala irmão, amigo, Senhor Deus, que está aqui nesse local, nesse culto. Senhor, que o Senhor venha me usar, que não seja eu a falar, mas sim o Senhor. Que o Senhor venha tocar os corações, que o Senhor venha fazê-los refletir, Senhor Deus, de cada palavra. Nada sou sem ti, Senhor Deus amado e Deus querido. Então vai renovando as forças de cada um aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, vou começar me apresentando. Eu me chamo Sandra dos Santos. Sou uma mulher de 60 anos, com muito louvor ao Senhor. Confesso a vocês que eu não tenho problema nenhum em falar a minha idade, sabe? São 60 anos de muita luta, de muitos sonhos, porque eu sonho já... Eu sou a terceira de 11 irmãos. Minha mãe, Dona Vitória, hoje dorme no Senhor, tem 3 anos que eu perdi a minha mãe. Nós somos de Cabo Frio, ali lá da roça, de água de poço, sabe? Um ônibus que é de hora em hora, para poder a gente chegar lá. Hoje eu sou divorciada. Aliás, eu fui dada pela minha mãe aos 3 anos, depois voltei de novo para Cabo Frio. Fui morar com uma tia lá em Cosmos, alguém já ouviu falar em Cosmos? Sim. Fui morar em Cosmos, aí minha tia engravidou de gêmeos, aí eu com 5 anos voltei para a roça de novo. Eu sou a terceira, né? São 2 meninos, eu a terceira. Meu pai, morto também, um pai que não era muito presente, e a minha mãe criou a gente, depois que eu fui entender por que ela deu os filhos, por conta de pai que não era presente, né? Acaba que sendo mãe solo, né? 11 filhos, assim bem que eram 6 do meu pai, depois ela casou 3 com outro e ela só arrumou porcaria. E assim minha tia me trouxe, com 6 anos nós fomos morar de Campo Grande, nós fomos morar em São Cristóvão, ali no Tuiuti, na comunidade. Do Tuiuti, com 12 anos eu fui morar com uma família no Lins de Vasconcelos, uma família branca, que eu era a filha de criação, entre aspas, sabe? A filha de criação que não passava da cozinha para a sala. Estudava, meu maior sonho era estudar, porque eu gosto muito de estudar, né? E nessa casa eu fiz um curso de escola, eu ganhei uma bolsa de estudo 100% integral, e ela fazia de tudo para que eu não chegasse até essa escola. Eu pegava 6h50 nessa escola, eu trabalhava até 3 horas da madrugada, arrastando móvel, todos os dias tinha limpeza nessa casa, eu pequenininha, porque eu não sou muito grande, né, imagina, né, com 12 anos, mas eu sempre acordava, ia dormir às 3, muito cansada, e às 6 horas eu levantava para poder ir para a escola. E nessa escola eu estava entre as 5 melhores alunas nessa escola. E a minha vida nunca foi fácil, né? E quando eu comecei nessa caminhada, fiquei nessa casa dos 12 aos 25 anos, na luta, na batalha, e eu terminei meu ensino médio, tudo nessa casa, e quando ela falou um dia para mim,
que ela daí ia ver meus nomes nas páginas policiais. Foi aí que eu consegui. Conheci uma pessoa, casei, vim morar em Belford Roxo, também não foi um bom casamento, mas eu sempre quis ser amada, né? Mas a gente é amada pelo Pai, né? Jesus é sempre conosco em todos os momentos. Eu sou mãe de 3 filhos, eu tenho um Rafael. Opa! Gente boa, com certeza. Eu tenho um Rafael, eu tenho uma Raíssa e eu tenho uma Rayane. Eu tenho 3 netos. Ontem foi o dia dos avós, né? Parabéns para quem é vovô. Verdade. Eu tenho esses 3 netos que são o xodó. Eu tenho o Miguel, que tem 10 anos. Eu tenho a Maitê, que tem 4 anos. E eu tenho a Luísa, que tem 1 ano e 4 meses. Inclusive, Luísa ontem foi lá para casa, dormiu lá, por isso que hoje eu estava toda enrolada lá com Luísa. E a mãe chegou lá para buscá-la. É o xodó, sabe? Filho é o xodó. E eu sempre pedi ao Senhor um amor. E os nossos netos são os nossos amores. É o que Deus nos deu. Filhos são bênçãos, mas ser avó é melhor do que ser mãe. Ser avó é melhor do que ser mãe, né? Hoje eu estava falando isso com a minha irmã. Porque a gente é a segunda mãe. Não, nós não somos mães, nós somos vó. Nós somos avós para mimar, para beijar, para acariciar. Mãe é que tem que educar, mãe é que tem que trabalhar, educar tudo. Não, nós somos só para parificar, sabe? Não tome para você que você é mãe. Não é, você não é, você é avó, né? E vim ter meus filhos. E em 94 eu fiz um concurso, né, para o Degase, 94, isso que eu falo, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Em 94 eu fiz esse concurso para o Degase, eu fui trabalhar no Instituto Padre Severino, e ali, a primeira, quando nós vamos fazer um curso, nós temos um curso, sabe? E nesse curso a primeira lição é: fique longe dessas famílias, fique longe desse povo, fique longe, sabe? Só que quando eu fui para lá, eu falo para vocês que todos os pedidos que a gente faz ao Senhor, seja ele qual for, gente, o Senhor atende. Saia daqui com essa certeza. O pedido que você faz para o Senhor possa ser que demore, mas vai acontecer. Né? E o meu sonho sempre foi ser funcionária pública, sabe? Sempre sonhei com isso. Desde os meus 18 anos, sempre fiz concurso para federal, tudo isso, mas nunca passei. E nessa casa que eu morava, a dona da casa dizia: você não vai ser maior do que os meus filhos. Gente, eu dormia, a casa ali tem a porta, depois da porta tinha uma outra grade. Eu dormia atrás dessa grade e ela fechava. De manhã para eu sair era uma luta. Era uma luta. Se me acontecesse alguma coisa do outro lado, não tinha como saber, não tinha como nada. Foram 13 anos nessa casa, na luta. Na luta, mas graças a Deus estou aqui. Nisso eu arrumei emprego, eu trabalhei fora, eu estudei, tudo assim, pedindo ao Senhor mesmo, sabe? Que eu falava para o Senhor: eu não quero que os meus filhos passem por isso aqui que eu passo, sabe? E eu fui sair, consegui me formar, tudo, né? No ensino médio, essas coisas todas. Aí me casei, morava no Meia, vim morar em Belford Roxo. E quando chego em Belford Roxo, eu faço esse concurso para o Degase. Rafael tinha 1 ano e 3 meses, hoje Rafael está com 32 anos, né? E 32 anos. Minha idade. Aí fiquei 4 anos no Padre Severino. Não disseram pra gente o que era o concurso. Como diz os meninos, fomos levados enganados. Que fomos levados enganados, porque quando chegamos lá, que vimos a unidade, o que era, gente,
tenho vontade de correr. E um ano antes tinha tido um grande incêndio no Padre Severino. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela cozinha, gente, as cores das paredes, nossa, quando a gente foi limpar a cozinha era, a gente limpava a cozinha com enxada. Gente, marca o tempo aí, porque eu falo pra caramba. Enxada, sabe? E aí, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Você não queria ser funcionária pública? É isso aí, é isso aí. E fiquei lá 4 anos, aí abriram a unidade Belfor Roxo. Aí o coronel me chamou e falou assim, dona Sandra, eu vou resumindo, tá, gente? Porque, dona Sandra, eu tá abrindo a unidade Belfor Roxo, como a senhora mora lá, eu vou mandar a senhora para lá. A senhora vai coordenando a cozinha, que eu fiz para a cozinheira do Estado. A senhora vai coordenando a cozinha. Coordenava 36 homens. Pensa eu, baixinha, pequenininha. Pequenininha, gente, olha que desafio. A liderança já começou aí, liderar homens. Homem não gosta de ser mandado por mulher. Meu Jesus amado, tinha lá uns 3 que diziam assim, eu vou ter que obedecer essa pequenininha? Pois era pequenininha mesmo, é isso aí mesmo, era pequenininha mesmo, sabe? Então, trabalhei nessa cozinha uns 12 anos, até que terceirizaram, eu saí da cozinha e fui trabalhar no almoxarifado. Nesse almoxarifado, me deu acesso melhor para estar com as mães no almoxarifado, sabe? Porque o almoxarifado, todos os pertences dos adolescentes que chegam, ia para o almoxarifado. Então eu arrumei um jeito desses pertences, desses adolescentes, chegar até a família. Então eu tinha que entrar em contato com a família, porque os pertences dos meninos sumiam, porque os meninos chegavam lá com Kenneth, coisa boa, então sumiam. Então eu arrumei um jeito, fiquei até mal assim com alguns dentro da unidade, porque eu pegava os pertences dos garotos e entregava para as famílias. É dos meninos, então a família tem que levar. E por conta disso eu fui conhecendo as famílias, né? E nisso eu comecei a ficar na parte de receber a bolsa dessas famílias, e ali eu ia conversando. E eu fazia parte do ministério chamado Desperta Débora. Não sei se você já conhece, né? Mães que oram pelos seus filhos, né? Então, mãe de joelhos, filhos de pé, isso. Aí eu sou coordenadora da igreja com essa pegada, e ali eu começava a conversar com essas mães. E a relação delas procurando, delas estarem indo também, e a gente vai evangelizando, né? Só que eu estava no meu momento de trabalho, então eu não podia falando muito, né? E a gente sabe que Deus fala conosco, né? Em todos os momentos, né? Para cada um de nós, Ele tem um dom especial. Você tem um dom especial. Por exemplo, eu não tenho coisa de estar em situação de rua, morador em situação de rua, sabe? Embora eu já participei, eu já tentei, mas tem pessoas que têm um dom especial para sentar, para conversar, abraçar, né? Então Ele deu um dom para cada um de nós, né? E eu gosto muito da pegada com mulher, gosto muito dessa, porque líder feminina, né? A gente, nisso, e sempre o Senhor falando comigo, Sandra, você tem um chamado. Sandra, você tem um chamado. E eu falando assim, eu já estava liderando a mulherada na minha igreja, sabe? Mas o Senhor diz específico para a gente o que Ele quer. Mas a gente faz o vídeo de mercador, né? A gente dá uma de maluco, né? Dá uma de maluco. Ah, isso eu não quero não. E Ele falando, cuida das minhas filhas. E eu falei assim, quer as mulheres lá? Quero não. Quero não. Senhor, eu já estou bem dentro da igreja, cuidando da mulherada aqui, vou cuidar para quê daquela mulher lá? Gente, o Cai Baixada tinha 440 jovens, num local que só cabia 120. Vinha
mulheres de tudo quanto é lugar desse Rio de Janeiro. Macaé, Campos, São Gonçalo, Volta Redonda, tudo. Mas eram as mulheres tão agredidas que elas só de olhar para você, elas já te agrediam com o olhar, sabe? Aí chegava aquela mulherada lá gritando, aí eu falava para você, eu vou entrar nessa aqui? Eu vou, não quero não, estou muito bem lá na igreja. Estou muito bem lá com as mulheres de lá, problemas eu já tenho lá, eu vou trazer mais problemas para mim, para essas mulheres, quero não. Só que quando eu trabalhava na cozinha, eu via aquelas mulheres que chegavam lá, gente, com fome, com sede, e nessas unidades, Fabiola sabe, né? Não se pode dar um prato de comida, elas não entram no banheiro, elas ficam lá no lado lá na rua, jogadas, a maioria mulheres, porque os homens nesse momento somem, as mulheres é que dão conta, é com vocês mesmo, sabe? Então, eu via, eu na cozinha, eu falava assim, poxa, entrava alguma desmaiada, fome, café, falta de café, tem mulher que chega nessas filas com água no estômago delas falarem, eu saí de casa com água no estômago, passa mal, porque a visita lá começa só sábado que é de manhã, mas acho que quarta-feira a visita é 2 horas da tarde. Elas chegavam lá às 6 horas da manhã para poder pegar número, quando tinha esses 400 e breu. Aí eu falando para o Senhor, não, eu não quero. Aí foi um belo dia, a minha filha falou assim para mim, mãe, eu tive um sonho contigo, a Raíssa. Mãe, eu tive um sonho contigo. Eu falei assim, que sonho, minha filha? Gente, ela foi tão detalhista, ela falou assim, mãe, eu sonhei que você estava dirigindo o culto na parte de cima, eu estava na portaria e passou um ônibus, mãe. Passou um ônibus com um caixão dentro. Eu sempre brincava, que eu falava assim, na rua, os assembleanos me pegavam na rua e falavam assim, olha, Deus manda te avisar, se você não fizer aquilo que Ele quer, Ele vai te levar. E eu ria, sempre ri, sabe? Aí nesse dia, quando ela falou isso, eu tremi na base. Será que eu estou caixão? Será que eu estou caixão? Aí, mesmo assim, tranquilo, fui fazendo minha coisa e o Senhor comigo. Sandra, você tem te amado, sabe? Aí eu falei, sabe o que significa meu nome? Sandra, você já perguntou o que significa seu nome? Sandra que é chamada para conduzir um povo. Isso. O nome foi sábio. Até isso uma pessoa na rua me falou, sabe? Eu falei assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí foi um belo dia, eu comecei a ver as coisas turvas assim, sabe? Turva, mole, eu sou uma mulher dinâmica, sabe? Eu não conseguia subir a escada da minha igreja. Nossa, aí cheguei num domingo, sentei lá e falei assim, Raíssa, avisa o pastor, para ele me levar em casa, pastor, estou passando mal? Aí a Raíssa foi lá, correu, pastor, minha mãe está passando mal, pastor. Sua mãe passando mal? Sua mãe é um touro, sua mãe passa mal, sua mãe não é doente. O mal é isso, né? Nós pretos, nós somos touros, a gente não passa mal, a gente não sente dor, a gente não sofre. O pastor custou a vida me levar em casa. Quando eu cheguei na minha casa no domingo, eu caí naquela cama, não levantava daquela cama. E toda terça-feira tinha a reunião feminina. Chegou na terça-feira, eu levantei para ir para a reunião feminina, fui, mas muito mal, sabe? E na quinta-feira eu estava no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Eu fiquei 3 dias em coma. Minha glicose foi a 1020. Nossa. 1020. E o médico falava assim, um pastor que me levou nessa correria toda. E o pastor disse para mim, para a família, olha, ela não volta mais. E se ela voltar, ela vem cheia de sequelas. Gente, com 3 dias eu acordei naquele hospital, foi assim. Eu sem entender nada, aquele auê dentro do hospital, né? E a doutora, quando eu abri os olhos, a doutora falou assim, você está me chamando? Eu falei assim, estou te enxergando. Me perguntou meu nome, perguntou o nome dos meus filhos, perguntou. Então,
Queria me deixar lá para ser estudada. Aí eu falei, não. Já estou de estudo, não. Que isso, gente? Que isso? Não. Aí eu fiquei lá, eu entrei lá no dia 11 de dezembro e saí no dia 20 de dezembro. Eu entrei no dia 9 e saí no dia 20. Fiquei 11 dias no hospital. Toda trôpega, porque eu não podia receber alta, mas quando a doutora falou, quem quer ir embora? Eu falei, eu quero ir embora. Não conseguia ler com cré, não sabia nada, toda mole, mas eu fui para minha casa. Fui para minha casa, sem entender como é que tomava insulina, como é que era isso, como é que era aquilo, fui para minha casa. E assim, com 3 dias que eu estava dentro de casa, o Senhor falou comigo, muito tremendo, cuida das minhas filhas. O que o Senhor quer que eu faça? Poxa, gente, tirou de 1020. Bem, sem sequela nenhuma, e eu vi meu tio falecer disso. Então, o que o Senhor quer que eu faça? Primeiro ele me deu um sonho, e eu vou contar para vocês, com um sonho para vocês rapidinho. Eu estava num local, com 3 dias que eu estava na minha casa, ele me deu esse sonho. Um caminho muito estreitinho, mas no final tinha uma mesa muito bem posta. Eu olhei para essa mesa aqui e eu me lembrei. Era assim, branquinha, tudo branquinho em cima dessa mesa, linda mesa, muito linda. E vi aquele homem com aquele cabelo de grisalhos, de costas, e vi ele me apontando assim, andando me mostrando esse caminho, menos do que esse ladrilho aqui, O caminho é bem estreito até a chegada dessa mesa. Ele disse assim para mim, eis que diante de ti eu coloco todos os dias uma mesa dessa, mas você não me agradece. Nenhum de nós agradecemos ao Senhor, momento algum. Depois ele falou assim, vocês não me agradecem, vocês não sentam 15 minutos na minha mesa. E a gente vive fazendo pedido ao Senhor, Senhor, eu quero saúde, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero. E ele falou que está tudo naquela mesa ali, basta você sentar e conversar com ele. Mas a gente está, quando tão imediatista, tudo correria, né? E assim surgiu a Casa Mãe Mulher, quando eu perguntei a ele cuida das minhas filhas. Aí no dia 1º de setembro, aí eu fazia já esse trabalho na rua, mas relaxadamente. As coisas de Deus não é relaxado. As coisas de Deus têm que ser perfeitas. Tanto ele que me mostrou a mesa dele, o quão perfeita é a mesa dele. E o quão perfeito ele é, né? E a Casa Mãe surge. Aluguei a primeira casa que eu aluguei foi... Primeiro eu comecei com ela debaixo de uma barraca. Depois eu consegui alugar uma casa, mas ela não ia na casa porque era longe da unidade. Aí consegui uma mais perto da casa. Essa casa, gente, a unidade com 440 adolescentes, cada família, cada adolescente tinha direito a 3 visitas. Então aí vocês podem, eram 3 dias de visita, cada semana entrava tipo assim 120, né? Eles dividiam, né? Então a Casa Mãe recebia em torno, mês, mais de 800 pessoas, para dar comida, café da manhã, almoço, esse povo todo. E eu falo para vocês que quando Deus te chama, Ele te capacita. Pastor, o senhor está falando de 1 ano só que o senhor está aqui, mas persevere. Porque o senhor não está sozinho, o Senhor que está conosco. 14 anos, gente, que eu faço esse ano. Eu já consegui fazer o nosso CNPJ, pagar ata, estatuto, que não é barato. Tentei pela defensoria, não consegui. Esse ano toado que eu tive, que já tem 4 anos que eu fiz, tive que trocar de novo toda a diretoria, fazer outra ata, fazer outra coisa, outro dinheiro. Só esse ano eu já gastei quase uns 4 mil só de negócio de ata disso aí. Não tenho patrocínio. Meu patrocinador é Jesus. Nossas contas estão todas pagas. Eu não tenho.
Sabe por quê? Ele falou para mim o seguinte: o emprego que nós temos é dele. Ele só pega 10% do que a gente tem lá, mas todo o dinheiro é dele. O dia que ele falou para mim, esse dinheiro seu é meu. Então, gente, às vezes precisa da casa, é o meu mesmo que vai, o dinheiro é dele. E isso volta para a gente, você não tem preço quando entra uma mãe dizendo para mim assim, ó, meu filho voltou, meu filho está nos caminhos do Senhor, meu filho está trabalhando, meu filho é isso, meu filho é aquilo. De vez em quando eu recebo esses feedbacks lá na casa. Então, para mim, é gratificante. Quando o Senhor colocar no seu coração de fazer algo, faça. Não bota empecilho, não bota desculpa, não faz desculpa. Não sei fazer, todos nós sabemos. Ninguém nasce sabendo, mas a gente vai aprendendo no caminhar da vida, porque Ele ensina. Né? Lá em Isaías 61 diz que Ele nos ungiu para que a gente pregue as boas novas, para que a gente liberte os presos, os cativos. Né? Então é nessa pegada que eu vou. Eu fico olhando o que Jesus fez. O Jesus preto que vocês me apresentaram, porque nas igrejas o nosso Jesus é branco do olho azul, né? Mas o Jesus preto que saía caminhando, sabe? Eu estava até rindo ontem, porque ontem eu saí de casa, eu falei, Belfort Roxo, agora tem um ônibus Tarifa Zero. Aí meus filhos ficam assim, nossa mãe, você vai de Tarifa Zero? Eu falei assim, eu vou de Tarifa Zero. Jesus andava a pé, graças a Deus agora tem Tarifa Zero, eu vou de Tarifa Zero. E Tarifa Zero entra lá para dentro, cada biboca, cada buraco, minha filha. Isso, mas a gente vai lá. Cada buraco que o povo não quer nem saber. Ele vai lá, cada biboca. É meia hora andando lá na bibocada e a gente tá tudo certo. Chego na casa mais de Tarifa Zero. Então é isso, gente. O nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é perfeito, sabe? Ele te conhece. Em Jeremias 1, Ele diz que Ele te conhece antes mesmo de você nascer. Então Ele tem preparado coisas boas e tremendas para a gente. Em Romanos 12, para que a gente não fique conformado com essas coisas, com esse mundo, porque a gente fica assim, poxa, fulano podia fazer. Eu cansei de ouvir lá na unidade, isso é o governo que tem que fazer, isso é fulano que tem que fazer, se as mulheres jogarem daí na rua, o governo é o Estado. Gente, se o Estado não faz, você como servo, como imitador de Cristo, faça a sua parte. Amém. A gente tem que fazer a nossa parte. Jesus não ficou esperando ninguém não, vamos lá, formou os 12, cada um vai. E nós aqui somos 13, que você falou? 14 aqui, então, ó, cada um já hoje fazendo a sua parte, tudo melhora. Eu sempre falo do beija-flor, né? Hoje nós estamos numa floresta em incêndio, mas o beija-flor estava lá, a floresta incendiada, pegando fogo, ele ia lá com aquele pinguinho, jogava água. E os bichos tudo olhando ele e perguntavam para ele, você acha que você vai apagar esse grande incêndio? Ele falou, eu sei que eu não vou, mas eu estou fazendo a minha parte. Amém. Eu sei que eu não vou, mas eu estou fazendo a minha parte. E se cada um de nós fizermos a nossa parte como servos, algo novo vai acontecer e nós estamos num momento em que o amor de muitos se esfriou. Até dentro das igrejas a gente está quase que batendo no irmão dentro da igreja, por conta de cargo. Falo para vocês que o meu trabalho não é bem visto dentro de nenhuma igreja. Pastor, quando o senhor falou do apoio, eu não preciso nem do apoio financeiro, mas as suas orações chegam até lá na casa. Amém. Chegam na minha vida. Eu preciso dessa oração. Gente, toda quarta e todo sábado, eu saio da minha casa, eu vou para lá, para essa casa-mãe, eu escuto cada testemunho pesado. Se a gente não tiver com a nossa terapia em dia, sabe, a gente enlouquece.
Quem trabalha dentro de uma unidade socioeducativa, se não tiver com terapia, não tiver Jesus Cristo, enlouquece. A maioria dos meus colegas hoje que estão aposentados pela psiquiatria. Pensa um negócio desse. Aquilo lá não é fácil. Não é fácil. Mas quem tem Jesus, e eu falo que eu seguro na mão dele para entrar dentro daquela unidade, só segurando na mão de Jesus. Ainda tem pessoas que falam assim, funcionário público não faz nada. Vai trabalhar lá. Vai trabalhar lá no momento de rebelião. Vai trabalhar lá. Hoje em dia eu tenho pavor de barulho de caneca. Estou fazendo esse tratamento. Tenho pavor de barulho de caneca. Me dá uma caneca de plástico, porque eles começam na primeira, quando ele termina. Nossa, estou sentindo aqui, a barulhada fica aqui, ó, sabe? Nossa, é muito bravo, é muito bravo. Então eu falo, não é qualquer pessoa que trabalha lá. Lá realmente é Jesus Cristo colocando. Então hoje a Casa Mãe está lá para fazer 14 anos. Tem alguns momentos em que elas voltam para contar. O que mais me marca é que tem mães que trabalham lá comigo, né? Tem a Sheila, você conhece a Sheila, né? A Sheila trabalha lá comigo. A Sheila, o filho dela foi preso 3 vezes dentro da unidade. E a Sheila, quando chegou lá, viu a casa. Eles não acreditam porque eu aluguei a casa. A gente dá o café da manhã, a gente dá o almoço, a gente dá abraço, a gente escuta, a gente caminha, a gente apoia, a gente aconselha, a gente ajuda. O que a gente pode fazer, nós fazemos. Quando eu falei para vocês que nós mudamos, hoje nós estamos numa outra rua, elas chegavam na unidade, aquela fila enorme, elas marcavam a vez delas com pau, com pedra, com saco de lixo, e hoje em dia a realidade mudou, porque a Casa Mãe conseguiu mudar isso, conseguimos conversar com a direção de fazer um número, senhas, para poder elas entrarem. Coisa tão fácil, né? Uma coisa tão fácil, mas as pessoas não querem fazer nada, sabe? Aí a senha, depois elas começaram a brigar na fila por causa de... Porque depois, elas brigam mesmo, mas quando elas tiravam, elas chegavam e botavam um pedaço de pau ali. Aí tem pessoas que não sabem o que significa aquilo, tira dali, joga, lixo, é pau. Aí aquela que marcou o local, cadê meu pau que estava aqui? Tirou, quem tirou? Ela pega aquele pau, vai lá, senta na cabeça daquela mãe, da gente entrar com aquela mãe com sangue escorrendo, sabe? Saco de lixo. O nível de agressividade dela, gente, é tanto. E quando elas entram na casa, que a gente vai dar um abraço, elas falam assim, faz assim, ó, isso existe? Isso aqui existe? Existe. O amor de Deus existe. Amém. Sabe? Quem anda com o Senhor existe. Sabe? Então, é difícil? Mas não é impossível. Mas não é impossível. Então, hoje, a gente está aqui, e a maioria daquelas mulheres já são pretas, são mulheres negras, e a maioria dos meninos dentro da unidade são negros, sabe? Então, eu me coloquei no lugar dessas mães, dessas mulheres, sabe? Umas mulheres muito sofridas. Elas só querem ser ouvidas. E nós tem pessoas que falam assim, eu não sei evangelizar, eu não sei, não precisa não, gente, senta lá, deixa elas falarem. Você vai ouvir as histórias mais cabeludas que você vai falar, segura junto com elas. Amém. Se for para chorar, chora junto com elas. Sheila, que está lá na casa que eu falei para vocês, o filho dela foi preso 3 vezes. 3 vezes. Teve um belo dia, eu estava dentro de casa, sentada, o telefone toca, eu atendo Sheila. Sheila, Sandra, acabaram de matar meu filho. Meio-dia. Cara, no chão, é assim. Liga uma outra, passa lá na casa, dona Sandra, mataram meu filho. Mataram meu filho.
sabe? É assim, me liga outra, dona Sandra, está acontecendo isso aqui, o que eu faço? A gente aconselha, meu celular, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, a gente não tem horário para atender uma mãe dessa, sabe? Então é isso, trabalhar com o Senhor, porque o Senhor também, o Senhor está 24 horas disponível para a gente, 24 horas disponível, até acho que até mais, sabe? Então o Deus que a gente serve é esse. Quando Ele desse uma missão na sua vida, faça. Cada um de nós que estamos aqui passando por alguma coisa para poder acordar da vida, né? Você estava falando da sua coluna, sabe? Então é isso. Cada um de nós passou, levamos uma beliscada do Senhor para Ele dizendo assim, acorda. O que você tem feito com o talento que eu te dei? O que você tem feito? Vamos sair, vamos sair. Tem muita gente precisando da gente. Eu estava vindo agora da Baixada para cá, que eu passei ali, ai meu Deus, Parque União. Gente, que catinga. E eu vim falando com o Uber, ele era diácono, ele falou, meu Deus, até a prefeitura tenta fazer, o prefeito tenta fazer, o Estado tenta fazer, mas eles não querem, sabe? Mas tem que ser mais, sabe? Hoje as igrejas têm muito show dentro da igreja, tem pastor que desistiu de fazer esse tipo de trabalho, está mais cômodo ficar dentro da igreja, me chamam de maluca, mas todo cristão é maluco. Amém. E eu quero ficar com essa minha loucura e me ajudar o outro, ajudar uma mulher daquela, sabe? Amém. De uma mulher chegar lá na casa-mãe e falar assim, ó, eu já passei por 2 enchentes braba na casa. Pastor, na primeira enchente, eu cheguei na casa, cheguei até a escorregar no barro, a água deu 1 metro dentro da casa. Nossa, tinha uma cama lá de fazer massagem, e a cama tá lá, já, tu viu lá a cama, como é que tá, né? Aquela cama era novinha que o hospital me deu. A cama tá lá toda, sabe, desmaiada. Só de roupa eu perdi mais de 5 mil reais de roupa, porque a gente tem bazar. Porque a gente ajuda elas, porque não é qualquer roupa que pode entrar na unidade, não. Não. Não pode entrar de camisetinha, não pode entrar de sapato de chinelo, de salto alto. Então, no bazar a gente tem tudo. Gente, o que eu posso ajudar aquelas mulheres, a gente ajuda. Amém. Por eu ter trabalhado na unidade, eu tenho acesso até às documentação dos adolescentes dela. E quando elas vêm de longe, esqueci a identidade. Não pode entrar. Não pode entrar. Aí falo assim, deixa eu dar um jeitinho para você. Aí vou lá dentro da unidade, conversa com o diretor, poxa, a bichinha vem de longe, quebra essa. Aí vai lá na documentação dela, xeroca. O diretor assina e levo para ela. Poxa. Aí quando eu pensei, pastor, vou fechar essa casa na primeira enchente. Aí veio a mãezinha, faz isso com a gente não. Faz isso com a gente não. Gente, ela só precisa de um banheiro. Um banheiro. Você sabe lá o que é ver uma mãe atrás de um carro, elas fazendo cobertinha, né? Para poder. Você chega lá, tinha minha mãe dormindo na calçada, porque 2 horas da manhã elas iam para pegar número e assim ia, sabe? Então, o que você puder fazer pelo outro, faça. Porque o Deus, Ele é tremendo e Ele está aqui, está na sua casa, está na sua vida, está em todo local onde você vai. Deixa esse convite de visita para quem quiser ir lá conhecer a casa. Casa-mãe, quando mataram o filho da Sheila, Alice e o Raiz, correram bacana para fazer enterro desse adolescente, 16 anos, levou 8 tiros. Pai pastor, o Senhor falou com ele na hora, que era para ele pregar para a vizinhança toda. Filho lá com sangue escorrendo, ele lá pregando, lá em Éden. Quem é servo
faz essas coisas, obedece o Senhor. E a gente vai obedecer. Quando o Senhor falou para mim, cuida das minhas filhas, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Estou lá. 14 anos, com luta, sem dinheiro, pedindo. E nisso aí, a revista Cláudia tinha um prêmio aí um dos maiores prêmios da América Latina para mulheres, em 2019. Fui lá para São Paulo com tudo pago, primeiro lugar. Luísa Patrícia Cioli, escrevi, fui lá, primeiro lugar. Amém. E é assim que Deus vai honrando, sabe? Toda honra, toda glória é para Ele. E fora outras coisas que a gente vai saindo no Jornal Dia, no Jornal Dia, que eu procuro também não aparecer muito não, sabe por quê? O elo. Tudo é dele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Nós pegamos carona. Então, vamos ser humildes, sabe? Ando-se no tarifa zero. Aí a gente fica, mãe, você, mãe, tá lá, mãe, no YouTube. Minha filha, é uma mera coisa só. Mas Jesus Cristo andava de sandalinha, rasteirinha, e assim, aí me chamam, vamos falar na UERJ. Aí lá vai eu para a UERJ. Eu sempre sonhei entrar na UERJ estudando, mas agora eu entro na UERJ palestrando, falando, sabe? Incentivando essa juventude, sabe? De olhar o próximo. É isso que eu tenho falado com os jovens lá da casa, porque eu recebo um jovem lá de vez em quando. Eu estou deixando isso para vocês. Prossiga com isso aqui, sabe? Os jovens que estão lá na casa. Aí a casa a gente veio aqui. A casa ficou sendo referência em trabalho com família. E eu falei, é isso mesmo, gente? Porque a gente abre na maior simplicidade. Tentaram já reproduzir a casa em outros locais. Sandra, como você consegue? Porque a gente não conseguiu. É Jesus Cristo. Porque Ele me deu esse dom. Então é isso aí, sabe? Então é isso. Esse é o meu testemunho. Essa é a minha palavra nessa noite para cada um de vocês. Que vocês nunca desistam. Amém. Veio a primeira enchente, eu quis fechar. Veio a segunda, pior que a primeira. Estou com geladeira estragada. Estou com o freezer estragado. Mas eu estou com a minha fé em dia. Amém. Queria pedir uma gentileza aqui. Queria que a diaconisa Cris viesse para cá também. Queria que a diaconisa Maísa viesse aqui na frente. As duas, por favor. Junto da irmã Sandra aqui. Vem cá para frente, ficar aqui pertinho de todo mundo aqui. Vem cá. Você quer sair? A gente tem conversado já há algum tempo que o Evangelho ele tem um caráter transgressor e a religião, a sociedade, ela tem tentado amansar ou ela tem tentado demonizar esse caráter transgressor, muitas vezes dizendo assim, olha essas mulheres malucas. Graças a Deus por essas mulheres malucas, porque se não fosse por elas, essa sociedade não estava de pé. Isso que a gente tem como igreja não estava de pé. Essas três mulheres aqui são três mulheres que são um exemplo. Se vocês pararem um dia para conversar com cada uma delas aqui, cada uma aqui vai ter uma história que vai soar como loucura. E foram taxadas de loucas pela sociedade. Um bando de homem que falou, você é maluca, não vai conseguir, não vai fazer. Se você ouvir a história da Cris, como ela comprou o primeiro apartamento, eu já falo, é doida mesmo. A minha sogra, se você souber, se você for aonde minha sogra nasceu, e o que ela é, o que ela faz hoje em dia, é só porque ela é louca. Mas ela entendeu que essa transgressão, o que o mundo chama de loucura, é o caráter do Cristo.
é não abaixar a cabeça para a opressão, é não abaixar a cabeça para aqueles que desvalorizam, é não abaixar a cabeça para aqueles que desacreditam, é acreditar em si com uma força que eu digo que só as mulheres têm. Nós homens aqui, na maior parte das vezes, a gente leva o crédito, mas quem sustenta são elas. Amém. A gente agradece o carinho de vocês, a gente agradece a coragem, a resiliência, a persistência e o exemplo para todos nós. Obrigado, irmã Sandra. A gente vai visitar você oficialmente lá, vamos ver quem pode ir lá, vai ser um prazer aprender um pouquinho com vocês. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Chega aqui pertinho, vem chegar pertinho aqui. Eu queria que a igreja abençoasse. A Fabíola tem uma expressão que eu quero que vocês levem com muito carinho. Ela fala assim, as minhas mais velhas. Isso quer dizer um respeito, porque a gente se coloca no lugar de aprendizado, que a gente tem muito a aprender com vocês, porque vocês são as nossas mais velhas, vocês são os nossos exemplos, vocês são aquelas que eu sei que se tiver que pular na frente do trem, por nós vai pular, se tiver que puxar nosso cabelo, vai puxar também, se tiver que brigar, vai brigar, e nós somos gratos por esse amor, tá? Então eu queria que a igreja estendesse a mão. Pastora Fabíola, conduz a gente em oração, abençoa. E eu queria a igreja, não queria uma oração passiva não, tá gente? Eu queria que vocês colocassem um amor, o afeto, o carinho, o desejo de vocês, a fé de vocês em prática, abençoando a vida dessas mulheres, porque elas estão na frente da gente, abrindo caminho pra gente. Amém? Pastor? Senhor Deus e Pai, o Senhor que é nosso protetor, nosso incentivador, obrigada por essa noite, obrigada pela Tua divina ruá ter passeado livre nesta igreja, livre aqui neste culto. Obrigado por a gente ter conseguido ouvir a Tua voz através da voz da irmã Sandra. Amém. Obrigado por a gente ter conseguido ouvir as Tuas orientações. Obrigado por a gente ter conseguido entender um pouco do Teu caminho, vendo o caminho caminhado pela irmã Sandra. Amém. Obrigada porque a gente se sente despertado, a gente se sente incentivado a construir um caminho de ação, um caminho onde a gente possa testemunhar de perto os Teus feitos, porque os feitos são Teus, Senhor. Amém. Não nos deixe cair na tentação de que os feitos são nossos. Os feitos são Teus, Amém. Exclusivamente Teus, unicamente Teus. E nós é que temos a sorte de testemunhar de pertinho, com os nossos corpos e com os nossos corações, a Tua bondade na terra, a Tua bondade nas cidades, a Tua bondade nos territórios e a Tua bondade nas comunidades. Obrigado, Senhor, porque essa noite a gente ouviu a Tua voz e foi tocado, o nosso corpo reverberou a Tua voz. Obrigado por a gente viver uma experiência do Evangelho, que é uma experiência sensorial, não é só uma experiência intelectual. A gente não só pensa o Seu reino, a gente vive o Teu reino. Amém. Obrigado, sobretudo, Senhor, que quando a Tua palavra diz que a verdadeira religião é auxiliar, é viver para ajudar os órfãos e as viúvas, nós vivemos isso aqui hoje através da vida da irmã Sandra. Amém. Nós percebemos que é compromisso daqueles que dizem que caminham ao lado de Jesus Preto de Nazaré, caminhar com aqueles que são vilipendiados pelo Estado, que são destruídos pela violência do capital, que vivem preconceitos, que vivem as violências. Obrigado, Senhor, porque nós estamos vendo as Tuas Escrituras subirem aqui diante de nós, diante dos nossos olhos. A gente está vendo que as Suas Escrituras não são apenas letras que são frias, mas são letras que se tornam vida nas nossas vidas. Amém. Obrigada por isso, obrigada por a gente testemunhar o Teu amor através do que a irmã Sandra contou sobre o seu testemunho da Casa Mãe Mulher. Ajuda a gente, Senhor, a reproduzir isso a cada dia que passar mais, através da nossa comunidade de fé, através da mesa plural, através dos abraços que a gente está disponível a dar às pessoas, através das palavras amigas que a gente está disposta a dar para as pessoas e, sobretudo, através do silêncio, porque às vezes a gente não precisa falar
absolutamente nada. A gente precisa ser ouvido, atento àquilo que as pessoas precisam falar, àquilo que as pessoas precisam desabafar. Obrigada, Senhor, pelas mulheres dessa comunidade de fé, aqui representadas pela vida da tia Maísa e da Cris. Obrigada, Senhor, porque a gente vive num tempo onde a violência do machismo faz com que as mulheres fiquem em segundo plano, onde a fala das mulheres é uma fala desqualificada, onde a força de trabalho das mulheres é uma força de trabalho que vale menos. Mas nós sabemos que a Tua existência, Senhor, é uma existência que se manifesta através do amor das mulheres, através da resiliência das mulheres, através, sobretudo, do compromisso que mulheres têm de transformar as estruturas dessa sociedade. Obrigado por a gente viver uma comunidade de fé onde a gente experimenta o Teu amor. Conduz a gente em amor e em responsabilidade, Senhor. Porque não adianta só a gente falar do Teu amor e não sermos responsáveis com a Tua palavra e com a produção do Teu reino nesta terra, Senhor. Muito obrigada por essa noite maravilhosa. Obrigada por ter falado com a gente. Abençoa a gente na nossa semana. Dá pra gente, Senhor, gás e fôlego de vida para superar os desafios. Desafios esses que são muito grandes, Senhor. Mas a gente sabe que, ajoelhando os nossos joelhos na terra, a gente tem quem esteja nos ouvindo. Nós temos o Teu ouvido atento, ouvindo a cada petição dos Teus filhos e filhas. Obrigada por tudo, Senhor. Nos conduz em casa, para as nossas casas em paz e em segurança. Guarda os nossos corações e os nossos corpos e continua se manifestando nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te honramos. E honramos cada pessoa que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão.